What? Eu sou o Vlad Oliver. Nesse vídeo a gente vai estar tanto no Blender 2.7.9 quanto no Blender 2.8.0 para tentar fazer o approach do cycle. Ok? Vejam, isso aqui é nossa cena default aqui. Ok? Se eu dou um Ctrl A, não, Shift A, quase sempre eu vou esquecer, mas não importa. Ok? Eu tenho um plane AF, vou dar um Scale aqui, ok? Clicando neste objeto aqui, botão esquerdo, isso a gente sempre tem que lembrar, G, eu tiro GY, não, GZ, ok? E eu acabo de criar uma cenazinha aqui, ok? Esta cena, se eu vier aqui e der um Ctrl B, vejam, eu tenho uma área aqui, e eu posso selecionar essa área aqui e aqui dizer que eu quero essa área rendered, ok? E essa área vai estar renderizada segundo as condições default do software, ou seja, não tem ambiente occlusion, não tem nada, ok? Isso é basicamente o que acontece, o que muita gente mostra no Blender 2.7.9, que na verdade é o Blender com o qual você mais vai encontrar tutorials na internet, ok? Então muita gente vai falar sobre essa opção. Mas o que a gente faz aqui? Basicamente a mesma coisa. Vamos lá, a gente vai dar um Ctrl A, Plane, Scale, ok, vou aumentar o meu plane. Vou selecionar aqui, já posso selecionar com o botão esquerdo do mouse, como é o normal, GZ, para eu fazer. Só que aqui eu não tenho a mesma opção de rendered, ok? Isso aqui foi a primeira coisa que me causou um certo espanto, porque vejam, aqui eu tenho opções de acabamento, entre elas está o shading, e tudo bem, shading para todo mundo. Se eu não me engano, se eu der um Ctrl B aqui, vou dar um Ctrl B e selecionar uma área, eu nem tenho essa necessidade, uma vez que tudo está sendo apresentado dessa maneira, ok? Então aqui, no 2.0, nos 2.8.0 as coisas vão ser um pouco diferentes do que no 2.7.9. Mas vejam, vou ser sincero com vocês. A What é uma ferramenta de pesquisa. A gente vai atrás das soluções, ok? E muita gente reclama conosco que diz o seguinte: pô, mas às vezes você começa a explicar o que você não sabe, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que é necessário a gente fazer isso dessa maneira. Por quê? Primeiro, porque outras pessoas podem descobrir outras soluções ao mesmo tempo que estão assistindo e que estão trabalhando suas próprias informações. Depois que a abordagem de um software ele é muito mais extensa do que simplesmente um tutorial que você aprende de um jeito e não sabe mais um outro jeito de fazer. Vejam, aqui basicamente nós temos o Word. E o Word, ele define algumas coisas que depois eu vou tentar achar lá no Blender 2.8.0. Mas basicamente, se você tem aqui Paper Sky, Blender Sky, que formam um degradê, e o Real Sky, que formam um horizon aqui, esses slots aqui, eles definem com que cor se apresenta o horizon, com que cor se apresenta o zenith, ok? E você pode formar um background aqui. Só que isso tudo não é muito importante, na verdade, para o software, uma vez que o acabamento a gente faz de uma outra forma. Isso aqui tem muito mais a ver com a visualização do que com o render final em si, ok? Hoje em dia eu já mostrei para vocês no Cinema 4D, basicamente os fundamentos do Octane, você coloca um Age Array aqui no teu universo e ele ilumina o teu modelo, ele cria sombras, ele cria áreas, ele cria disposições para sua luz, às vezes nem é necessário iluminar o objeto. Veja, eu estou falando daquilo que a gente já viu, ok? Então, uma das coisas aqui que seria interessante a gente falar é sobre o Ambient Occlusion. Vejam que basta eu ligar o Ambient Occlusion e eu vou diminuir o factor aqui para vocês entenderem. Opa, aqui.
ponto 1, vamos ver como é que é. Ok, pronto. O que eu estou fazendo com isso? Na verdade, eu estou fazendo o seguinte. Veja, eu estou vindo aqui, eu estou criando o Ambient Occlusion. Okay? Tenho a impressão que vocês sabem o que isso significa. Significa amenizar as condições de dureza da sombra. Só que, devido a um fator muito baixo aqui, eu não estou amenizando nada. Aqui eu amenizo e tem um tipo de render que é um render mais moderno, é o render que a gente está acostumado a ver hoje. Embora vocês possam ver, vejam aqui no exposure, vejam que eu vou exposure 0, vamos colocar um exposure. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque senão a gente vai ficar mostrando muitas coisas ao mesmo tempo. Talvez seja aqui o que eu estou querendo fazer. O que eu estou querendo fazer é isto, ok? Ou seja, diminuir a energy de forma a ter um resultado que compõe melhor entre as sombras duras e as sombras criadas pelo Ambient Occlusion, ok? O Ambient Occlusion hoje em dia está muito mais fácil de usar e é um conceito que já está integrado ao software em si, ok? Então ele não causa muitas deficiências para a gente entender. Mas vejam aqui, a gente vem aqui e o fato de não ter selecionado nenhum objeto, vou selecionar aqui, vejam, quando eu seleciono o objeto, ele me apresenta um material. E aqui tornam-se redundantes essas duas visualizações, tanto a de preview quanto a de rendered. Se eu tenho o objeto renderizado, eu basicamente não preciso fazer um preview sobre o que eu estou fazendo com ele, ok? Vejam, tem algumas opções de material aqui, ok? E aqui acredito que eu mude a cor dele também, posso mudar a cor. E vejam, tudo isso são os fundamentos básicos de você aplicar um material e ainda não ter nenhuma relação física, ok? Como eu expliquei a vocês, nós vamos tentar ir devagar. O que acontece aqui? Aqui acontecem coisas semelhantes, só que o nosso menuzinho está... vejam, eu tenho aqui o Color Display. Se eu mudo aqui, eu tenho mudanças no meu display. Vejam, não são equivalentes as duas visualizações. Muito provavelmente aqui eu tenho uma possibilidade de fazer um GPU render. Enfim, eu vou avaliar isso direitinho ainda. Ainda não sei, ok? E acho muito bacana, muito honesto de dizer para vocês, nós estamos aprendendo juntos, ok? Essa é a primeira abordagem do software. A única coisa que talvez eu possa ter com relação a quem está assistindo e nunca teve nenhum contato com o software, eu tenho muito contato com outros softwares. Portanto, eu sei mais ou menos qual é o roteiro do que a gente precisa pesquisar num software para entender. Aqui ele também tem o preview não se dá da mesma maneira, dá um preview de material, olha, está acontecendo aqui e eu não estou vendo nada. Com o macaco, com a bolinha, etc, etc. Por que está acontecendo isso? Muito provavelmente porque, vejam, o base color aqui é cinza, ok? Eu estou falando sobre a cor do objeto, é a mesma coisa que eu fiz. E você corre o risco de se confundir com o base color com o background color, ok? É a cor de base. Não, não é a cor de base. Essa é a cor de base do seu material. Aqui nós temos uma quantidade. Vamos ver onde é que eu estou para mostrar isso. Não estou sabendo aonde. Opa! Quase nunca eu sei base color, surface. Tem que ser alguma coisa relativa a surface. Use nodes. Acho que é aqui. Se eu não me engano, não. Eu estou usando nodes, eu já estou criando uma confusão com materiais compostos, etc, etc. Não é isso que eu queria mostrar para vocês. Estou com o blend mode aqui entre qual a incidência de um e a incidência de outro, mas vejam, estou indo muito adiante, não é isso que eu queria mostrar. O que eu estou querendo fazer é uma coisa muito simples e não consigo fazer, que é o seguinte.
Aqui temos um material. Vamos apagar esse material aqui. New. Uma das coisas que eu vou ser sincero com vocês, eu me perco exatamente na operação do software, ok? Porque a operação ela tá para canhoto no 279 e ela tá para destro no 280 e gera uma confusão desgraçada, porque você não consegue se achar. E fica muito claro quando eu começo a trabalhar num determinado software e tento migrar as informações para outro, começa a ficar muito claro que há uma bagunça lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o que eu estou querendo aqui. Qual é o meu... realmente eu estou com dificuldade de mostrar. Aqui ele mostra Fresnel, mostra o tipo de espécula, ok? É muito complexo isso aqui, ok? Coctor, nossa, eu realmente não saberia explicar a princípio sem sem me informar melhor sobre o que eu estou falando aqui, ok? Volume deve ser os VBDs, pô, é uma bagunça isso aqui, ok? Mas ele é muito versátil, como vocês podem ver. E uma das coisas que eu pretendo é não explodir os meus trainings aqui. E portanto a gente continua isso no próximo vídeo.